tem chuva, estradas estão ruins. Se determinar sair de longe, né? Da onde? São José, Cortês? Dois irmãos? 13 de maio? Entre Juiz? Santa Rosa? Isso? Que legal, gente. O pessoal de Santa Catarina também está aí? Fique em pé, fique em pé, fique em pé. Essa hora de palmas, eu vou convidar a de Santa Catarina. Fique em pé, fique em pé. Salve de palmas para o nosso convidado. Ótimo. Hoje esse evento de liderança, gente, que também, além de ser um evento de liderança, é um evento de reconhecimentos e um evento muito especial para nós. Nós vamos estar aqui trazendo informações muito importantes e é o nosso reconhecimento também e gratidão por tudo que está acontecendo. E iniciar essa gratidão dizendo a cada um de vocês o quanto cada um de vocês é importante para nós, para a empresa. Mas mais importante que para nós, são importantes por outras duas razões. Primeiro, para vocês mesmos, que se desafiaram a todo momento, desde que lá, naquele primeiro minuto, ouviram falar do nosso produto. E isso é incrível, porque a pessoa parar para ouvir algo que ela não tem conhecimento e que não é touch, que não liga na luz, que não tem luzinha que pisca, que não tem nada sobressalente, que não tem um design ultra super moderno, é bem difícil no mundo que a gente vive hoje, onde existe tantas coisas voltadas para o mal. E a segunda razão é que cada um de vocês que já eram distribuidor e hoje são líderes, e isso serve para os ouvidos atentos dos nossos convidados, é que cada um é importante para aquela pessoa que disse um sim, que comprou, que adquiriu, mais do que isso, que investiu em si mesmo e na saúde dela e da família. Então é por isso que cada um é extremamente importante, mais do que ser importante para a empresa, porque para aquelas pessoas com certeza fazem muito a diferença. E isso a gente ouve todo dia dos nossos distribuidores, os líderes que estão há mais tempo, os líderes que estão há menos tempo. Quando a gente retorna na casa das pessoas, o resultado que eles nos dão é muito, mas muito e muito e muito maior do que o valor que eles investiram e que eles no primeiro momento falam que compraram, depois eles dizem que foi uma bênção. Então esse resultado realmente não tem preço. E um grande motivo que hoje nós estamos muito felizes de estar aqui, realizando esse evento, é que justamente pela questão no dia a dia, hoje, como tem muita coisa, tem facilidade pela internet, a gente tem muita informação duvidosa, a gente tem muita coisa ruim, nós conseguimos, ainda que com bastante dificuldade pela questão da pandemia, fazer parcerias que pudessem qualificar, melhorar a qualidade e principalmente validar os nossos produtos. E essas parcerias, elas foram sendo costuradas ao longo do tempo até que a gente chegou na universidade. Agora, as universidades, daqui a pouco a gente vai saber mais notícias sobre isso. E ir para a universidade com um produto e fazer certas validações significa, antes de tudo, para nós, ter segurança do produto que nós estamos vendendo, do produto que nós estamos oferecendo, para os nossos clientes, e segurança para os nossos distribuidores, que vão estar levando para os nossos clientes algo que tem uma validação
técnica, científica e que a gente sabe o que nós temos lá dentro. E para isso, gente, hoje está culminando um ponto alto. Nós estamos gratos por várias razões. O ponto alto de estar presente, dois dos professores que começaram essa trajetória conosco, que representam todo um grupo que depois vão falar para nós, e hoje 2 universidades, e ao mesmo tempo o lançamento do nosso livro, que é sobre equalização com conteúdo técnico, que nós com certeza vamos ajudar muito na qualificação dos distribuidores e para aquelas pessoas que precisam referenciais técnicos, lá está presente. Nós já percebemos que logo vai ter que sair a versão 2, melhorada, né, professores? Aqui um olhar clínico dos professores, em 5 minutos já nos lançaram desafios muito interessantes. E eu gostaria que vocês ficassem em pé, todo mundo. Para me ajudar a receber. Depois eles vão se apresentar certinho. Essas 2 pessoas incríveis que nós temos a grata honra de conhecer nesses últimos 5 anos, que de certa forma nos franquearam toda a porta da universidade, para nós a porta da esperança. E vocês me ajudem a receber com uma forte salva de palmas os professores Josiane Melo e Márcio Fiore. Então, por favor. Pedir uma salva de palmas, para esse pessoal que trabalha nos bastidores bastante, além de nós 3 diretores, mas que faz o evento acontecer. A Glaucia, a Suiane, o Gregory, o Gabi e a Mari. Uma salva de palmas para eles. O prof pediu um bate-papo. Depois, se você tiver alguma questão, pode fazer também. Preste bastante atenção, quem quer gravar, grava. Eu vou começar com a prof. Josi, está no microfone, para ela se apresentar aqui e falar. A prof. Josi vem representando a universidade, o programa de pós-graduação em Gestão e Tecnologia da Inovação, e também é minha orientadora, minha orientadora no mestrado. Então, prof. Josi, seja bem-vinda, suas saudações iniciais, se apresente e fale, então, exatamente isso. O que você representa aqui hoje para nós? Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? É um prazer muito grande estar aqui nessa tarde. É um privilégio para nós, Márcio, trazer um pouquinho sobre a universidade dentro das empresas também. Então, obrigada aí, Gilmar e toda a sua equipe pelo convite. É um enorme prazer mesmo. Então, como o Gilmar já comentou, meu nome é Josiane Maria Nuneron de Mello. Sou professora da UNO Chapecó há 15 anos já. Sou formada em engenharia química, na UNO Chapecó mesmo, com mestrado e doutorado na área. E atualmente eu faço parte, então, dos programas de pós-graduação, que é o PPGTI, que é onde o Gilmar faz o mestrado conosco, um programa de tecnologia e gestão da inovação, e também do PPGCA, que é o programa de pós-graduação em ciências ambientais, onde que nós temos aí também a Jéssica, que defendeu o seu mestrado, cujo tema foi justamente o estudo do equalizador água da vida.
Então, não sei se era isso mais ou menos que eu tinha que falar. Então, eu estou aqui representando a formação, professora. engenharia química, sou formada em engenharia química, de 2000 me formei, e estamos aí trabalhando aí para auxiliar na demanda Mas ela é doutora em engenharia química, isso aí. Meu doutorado eu fiz na UFSC em Florianópolis, na época não tinha em Chapecó, nem mestrado, nem doutorado, e precisei ir um pouquinho longe para fazer para concluir essa parte aí que era o meu objetivo. E estamos aqui junto com o professor Márcio, também um parceiro aí, colega, né, até outro dia, um mês atrás, mais ou menos, né, da UFSC Chapecó, e estamos muito felizes aí por representar ela nesse evento. Seria isso. Isso, vou passar para o professor Márcio. Professor Márcio, sua apresentação, o pessoal muito já te conhece, mas mesma coisa. E a sua formação, até um mês atrás, então era docente da UFSC Chapecó, e agora ele vai estar trazendo uma novidade para todo mundo, né? Que ele agora está também franqueando outras portas para a Orion, no outro estado, inclusive. Professor. Ok. Boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer que eu estou impressionado e contaminado com essa energia positiva. Muito legal. É bom a gente, no sábado à tarde, né, começarmos uma tarde assim, animados, né, falando de oportunidades e já continuando o dia com pessoas animadas. Né? Isso é muito bom e faz muito bem. Então, eu estou contaminado, né? E eu não tenho dúvida que esse ambiente, né, quando a gente fez a parceria com a Orion, há uns 4, 5 anos, né, Mércio, Gilmar e Gilmar, nós já percebemos esse ambiente, né, esse ambiente muito bom, né. Eu, 2, 3 meses quase, né, não é nem, passa o tempo vai passando, né. Há 3 meses eu atuava no Chapecó, eu atuei por uns 9 anos no Chapecó, agora estou na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e já trago aqui oficiosamente, né, as portas estão abertas, né, para a Orion, para a MG, para outros projetos, para todos vocês, né, assim como já abrimos e fechamos as portas, no sentido positivo de fechar as portas dentro de casa, porque já temos as chaves, né, entre a UTFPR que é a Federal e a UFSC Chapecó, já firmamos colaboração, né, com os programas de pós-graduação. Então, já digo para vocês que a universidade está aberta. A UTFPR é uma federal aqui de Pato Branco, mas ela é do estado do Paraná também, né? E ela é dedicada em engenharia, química e física. Então, toda a tecnologia, tudo que a engenharia puder estar proporcionando, for oportuno para vocês, né? Assim como a química e física, eu já represento aqui a instituição dizendo que estamos... A formação, professor? Eu sou formado em física, eu sou físico bacharel, pesquisador. Eu também licenciado nas pesquisadoras em física, ênfase em física de materiais, mestre em física de estado sólido também de materiais, doutor na área de engenharia química. Um pós-doutorado um pouco perdido em reator nuclear, né? A gente fez um pós-doc aí para passar um tempinho em reatores nucleares, mas uma vida, uma barba branca toda, já que essa barba não é de 50 anos mesmo, né? 50 anos, eu diria que desses 50 anos, aí mais ou menos uns 32 anos, 18 anos por aí, trabalhando na área de materiais, né? Então, é uma dedicação para a tecnologia e os desenvolvimentos de novos materiais, né? E a gente, quando trabalha com materiais, sempre se depara com desafios, né? Muitos desafios. E esses desafios é que, como pesquisadores, né, nos motivam no dia a dia de estar trabalhando, especialmente em desafios aplicados, dedicados, né? Como, por exemplo, a Orion e a MG nos proporcionaram, né? E a gente está podendo contribuir em desenvolvimento, em tecnologia, que não só faz bem para vocês como colaboradores, mas principalmente para os consumidores, né? Uma universidade ela é criada com essa finalidade. A universidade foi criada pelas pessoas, né? Pela sociedade, para estar contribuindo, não só na formação do profissional, do engenheiro, do médico, do advogado. É para dar esse apoio ao desenvolvimento para a qualidade de vida da sociedade, né? Então, para nós é muito oportuno, muito importante, para afirmarmos os nossos objetivos, estarmos trabalhando nesse modelo de projeto que a gente tem.
Mas enfim, isso a gente bate papo daqui a pouco, né? Eu estou extremamente agradecido e feliz por estar aqui nesse evento. Devolvo a palavra, já percebeu, eu gosto de falar bastante. Já aproveito que está com o microfone, professor. Durante esse período agora, que o professor esteve na universidade, e mais ultimamente não, mas pelo que eu me lembro do reitor, ele falou que é um desafio de 10 anos do Parque Tecnológico. E o professor, ele foi por um tempo, ele estava aqui agora, gerente, né, do Parque Tecnológico. Então, eu gostaria que o professor colocasse para nós o que significa isso em termos de região, quando esteve ali, né? O que significa ter um parque tecnológico a nível de Chapecó, né? Que é o único fora do litoral, tirando o Joaçaba, acho, né? Tirando o Joaçaba, que é mais no meio. Aqui no oeste, todos os outros 14, eu acho que são 15, total no estado de Santa Catarina, são um que está no centro, que é o de Joaçaba, e um aqui no extremo, que é o de Chapecó. Ou seja, são 13 parques tecnológicos lotados no litoral, e aqui, inclusive pelo trabalho realizado pela universidade e do envolvimento da comunidade, inclusive a própria fomentadora de recursos de pesquisa acabou se instalando dentro do parque. Então, já que está com a palavra aqui, eu gostaria que o professor colocasse o que significa isso. Esse parque tecnológico para a região, para as empresas e, ao mesmo tempo, as parcerias das empresas, o quanto nós, a Hora e a MG, que são a fábrica, tiveram de visualização, não só dentro do parque, mas já a nível de região e universidade. Eu acho que vale primeiro, em relação ao projeto que vem ao encontro dessa sua colocação, vou resgatar um pouco. Em 2010, 2011, eu era vice-reitor da Universidade de Criciúma, lá no sul de Santa Catarina. E o sistema CAF, para quem está no Rio Grande do Sul, é parecido com o COMUNG, no Rio Grande do Sul, né? Então, várias instituições comunitárias, basicamente, hoje 14, mas na época eram 15 faculdades, universidades comunitárias distribuídas no Estado, foram provocadas pelo governo estadual em pensarmos um modelo de aproximação do empreendedor, da empresa já atuante, que também é um empreendedor, mas nós temos que entender que em muitas situações o empreendedor ainda não tem uma empresa, mas é um empreendedor nato, né? Aproximar essa oportunidade, essa demanda, esse apoio da sociedade em relação ao empreendedor com a infraestrutura do sistema universitário, que a universidade também tem empreendedores trabalhando lá dentro, pesquisadores, tem toda uma tecnologia, muitas oportunidades também para esses empreendedores, né? Para a sociedade. Porém, em 2010, não tinha um mecanismo de aproximação eficiente entre a demanda, a oportunidade entre as pessoas. Era muito afastado isso, né? Um exemplo, o empreendedor de repente tinha um problema, uma necessidade, e ele não tinha sequer uma referência onde eu vou bater na porta para alguém me ajudar a resolver tal problema técnico. Sabia apenas que as universidades formavam engenheiros, por exemplo, formavam médicos, mas não entendiam que essa estrutura de formação de engenheiro também poderia estar à disposição, essa engenharia, para uma empresa da sociedade desenvolver o seu processo, né? Então, isso em 2010, vocês imaginem, dava uma distância muito grande entre a oportunidade da sociedade e a universidade. E o governo do Estado nos provocou. Eu era vice-reitor, o professor Paulo, que hoje é reitor aqui do Chapecó, também era vice-reitor na época, e sobrou para os vice-reitores, basicamente, na época. Pegamos um aviãozinho e fomos para o governador em Barcelona. Barcelona tem a região de Catalunha, né? Eu falo Barcelona porque nós somos, mas toda a região de Catalunha tem um modelo de parques tecnológicos. E ela se aproxima muito, já vou explicar para vocês, com o perfil de Santa Catarina. E lá já tinha operando um modelo de parques científicos tecnológicos que envolviam as lideranças políticas municipais, regionais, envolviam as empresas, representações, associações empresariais da Espanha e as universidades, né, em construir esse modelo. Então nós fomos até lá e percebemos que Santa Catarina, e assim como o Rio Grande do Sul também, mas na época foi por Santa Catarina, evidentemente, né, se aproximava muito
da Espanha em que sentido? Vocação. Santa Catarina, muitos estados, inclusive o Rio Grande do Sul, percebi que tem bastante pessoas do Rio Grande do Sul aqui também, né? Mas isso vale para outros estados do Brasil, mas especialmente Santa Catarina, ela tem uma característica muito importante, que é a vocação desenvolvida pela região. Então, por exemplo, no oeste, a agroindústria é muito forte, mas em Joinville, a metal mecânica é muito forte. No sul de Santa Catarina, a mineração muito forte, por exemplo. Lages, ou seja, o litoral, né? Então nós somos agraciados em vários estados do Brasil com vocações. E, particularmente, as universidades regionais comunitárias, como o Chapecó, o Noeste, o Unesp, o Unifil, o FURB, enfim, né? Foram criadas nessas regiões. Então, automaticamente se pensou da seguinte forma: vamos criar unidades que façam essa gestão de conhecimento entre os empreendedores e os pesquisadores, mas de forma regionalizada. Porque um parque tecnológico, uma unidade que faça essa gestão do conhecimento, no oeste de Santa Catarina, tem que ser diferente de uma unidade que faz em Joinville, por exemplo. Tem que falar outra língua. Joinville se fala metal mecânica, por exemplo. Né? Aqui nós falamos metal mecânica, nós falamos muito mais agronegócio. Já no litoral é outra, e assim por diante. E aí então surgiu, nós construímos um modelo em 2011, o Cláudio estava junto, construímos um modelo, foi um trabalho muito bonito, desenhamos todo um modelo com, na época, 11 parques tecnológicos, na verdade 11 centros de inovação. Um deles, por exemplo, em Chapecó, em Joaçaba, Lages, e assim por diante, né? Nessas micro-regiões. Então surgiu o modelo de parque científico tecnológico único do Brasil, que imita Barcelona, temos até parceria até hoje com Barcelona, evidentemente, né? Que imitando, óbvio, né? No bom sentido da palavra, né? Surgiu esse modelo. E esse modelo ficou ancorado, as principais unidades ficam ancoradas com as universidades. Por quê? Porque as universidades participaram desse movimento, construíram esse movimento, e as universidades estão enraizadas na região. Se nós falarmos aqui em Chapecó e região, né, e não precisa ser só Santa Catarina, no raio de 200 quilômetros, ao oeste e no Chapecó, tem vários projetos, vários profissionais formados, muitos talvez filhos de vocês, né? Ou seja, nessas regiões, essas universidades estão como setor produtivo, trabalhando, atuando. Então, os centros de inovação passaram a ser trabalhados, implementados por essas instituições. E assim, hoje a gente tem não 11, né, porque o modelo evoluiu de 2011 para cá, já são 10 anos, 12 anos agora, 11 anos, né? Mas evoluiu para 15 centros de inovação. E coincidentemente, quantas universidades comunitárias nós temos em Santa Catarina? 15. Agora uma deixou de ser, questões outras, né, legais, etc., né? Mas na época éramos 15. 15 centros, 15 universidades. E com um afinamento muito forte do governo do Estado. Porque o que a gente precisa para fazer o desenvolvimento não é só a demanda, não é só a oportunidade do mercado, e não é só o pesquisador da universidade. Nós precisamos que o governo atue, dê o apoio, corra o risco junto conosco, junto com a empresa, junto com o empreendedor, junto com o pesquisador. E aí então a FAPESC, que é a nossa fundação, que é a FAPEGS no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Que são as fundações responsáveis pelo fomento dos governos estaduais às iniciativas de inovação. Vou dar dinheiro a fundo perdido mesmo. A gente tem um termo que eu não gosto muito de falar. Fundo perdido não é perdido, né? Mas é uma subvenção, né? Ou seja, não tem contrapartida financeira da universidade, não tem empreendedor. É o governo que entra de que maneira? Coloca recursos, correndo risco junto com os empreendedores e junto com a universidade. Então, nós somos felizes nesses 10 anos, construímos um modelo nesses centros de inovação de apoio ao empreendedorismo, né? Mas um apoio efetivo, onde você pode chegar hoje num centro de inovação com uma ideia, com uma dúvida e talvez até implantar a sua empresa nesse centro de inovação, porque você vai ter todo o apoio profissional. Se precisar de um pesquisador, tem os pesquisadores das universidades. Se precisar de um recurso, tem o governo lá, tem a FAPESC ali dentro, ouvindo.
Se precisar elaborar um projeto, tem os pesquisadores profissionais especializados na elaboração de projetos. Se precisar incubar uma empresa, começar uma empresa, tem espaço para começar a sua empresa ali dentro. Ou seja, é um espaço onde você entra, chega com uma necessidade, com uma visão e sai transformado. Você tem a oportunidade de sair com a sua empresa, com o seu negócio, né? E aí gera emprego, que é o papel. Então, em resumo demorado, não é fácil resumir toda essa história de 10 anos também, em 5 minutos, né? Esse é o principal papel desses centros de inovação. E nós temos em Chapecó o Polo Impacto, e eu fico feliz porque enquanto estive aqui eu fui gerente também de inovação do Polo Impacto. A gente ajudou um pouquinho desde 2011, vendo até o brinco com o Cláudio, né? E digo, mas não é uma brincadeira, dos 15 centros de inovação, o centro do Polo Impacto, que é gestado pela Chapecó, é o único que saiu 100% do modelo que nós previmos lá em Barcelona, numa mesa de bar. Uma brincadeira boa, né? Uma brincadeira legal. Porque lá nós desenhamos, olha, seria bom se os centros fossem assim, no guardanapo, né? Assim, assado. Dos 15, tem os 15 rodando, cada um seu modelo, mas o Polo Impacto é exatamente o xerox do que nós escrevemos nos guardanapos em Barcelona, né? E o Polo Impacto está aqui, né? E hoje que sucesso, que bom, várias empresas atuando. A ordem provocada o tempo todo, e a EMG, né? Provocada o tempo todo para se instalar as portas abertas, né? Os projetos, assim como vocês também. Muito bem, prof. Josi. Deixa eu você descansar um pouquinho, tem uma aguinha aqui, professor? Será que tem água? Agora vamos falar um pouquinho do estudo, né? A gente já ouviu um pouquinho da história, a importância então da gente ter um apoio, né, de uma universidade, e vocês puderam perceber que é muito amplo, né? A gente está muito bem, é um paradoxo, digamos assim, né? Estamos sendo carregados literalmente no colo por gente grande. Prof. Josi, com relação ao nosso estudo do equalizador, né? A maioria do pessoal aqui estava no dia 9, eu acho, de setembro do ano passado. 9 de setembro. Foi 9? Não, 9. Foi 9, acho que foi a defesa dela, foi no finalzinho. Finalzinho de setembro do ano passado, a grande maioria acho que estava por aqui, onde a mestranda, que era a aluna que estava fazendo mestrado, com o nosso aparelho equalizador, né, defendeu então a sua dissertação lá, e ela fez uma apresentação dos estudos relacionados a isso. Queria que a prof contasse também um pouco, resumido, que a gente sabe que como se deu desde o início, né, o processo e tal, o final, e o que é muito interessante para nós é que todos nós, de certa forma, somos leigos. O que representou os resultados, né, para o produto, que inclusive o resumo, depois a gente vai falar, o resumo também está colocado ali no nosso livro, e o que significa isso com relação à segurança para nós distribuidores e para os nossos clientes. Bom, gente, eu não tenho a barba branca, por isso não falo como ele, tá? Aqui é bem mais resumido. O Márcio tem muito conhecimento, né? Então, quem conhece bastante, realmente tem muito que falar mesmo, né? Bom, quanto ao trabalho da Jéssica, então, foi um prazer para nós orientar o trabalho, que é uma demanda fora da universidade. Então, o nosso grupo de pesquisadores dentro da universidade, a gente é composto por 5 professores, e dentro do nosso grupo, os temas de mestrado, doutorado, enfim, até mesmo os alunos de graduação, os temas que a gente procura abordar são todos temas que venham trazer algum benefício para a sociedade, para as empresas, né, e não trabalhos ou projetos que muitas vezes eles ficam engavetados, que a gente chama, né? São projetos novos, né, temas interessantes, mas que muitas vezes eles ficam lá guardados na gaveta, né, que a gente não vê muita aplicabilidade a longo prazo, né, enfim. E quando o Gilmar, né, o pessoal aí da Orion, o Gilmar, né, o Gilmar nos procurou para fazer esse projeto,
No começo foi bastante desafiador, né, porque afinal de contas é uma demanda real de uma empresa e que não é somente a empresa, né, tem muitas pessoas consumindo esse produto e o produto então muito importante, uma pesquisa muito importante que a gente precisa então trazer resultados que beneficiem não somente a empresa, mas também para os seus consumidores. Né? Então, o projeto da Jéssica foi, quando o pessoal nos procurou, era justamente pesquisar quais são os compostos, né, os elementos químicos que estariam presentes, né, na água após o contato então, com o equalizador. Né? Então, essa era a preocupação da empresa em saber se, dentre os compostos que são essenciais, que são fundamentais para o nosso organismo, você teria também alguns outros compostos que são indesejáveis, né, que a gente chama aí de metais tóxicos, né, metais pesados também. Afinal de contas, a composição, né, do equalizador ela é de fontes natural, né, de minerais que são retirados da natureza e dependendo da região onde eles são extraídos, podem conter alguns elementos que são indesejáveis, como por exemplo mercúrio, alumínio, chumbo, né, e vários outros aí, eles poderiam estar presentes e sendo liberados para a água. Né? Então, a demanda que a empresa nos trouxe era justamente essa: olha, a água que o pessoal está tomando contém o quê? Né? Quais são os elementos que estão aí presentes? E além de quais elementos, quais são as quantidades presentes nessa água? Né? Porque a gente sabe também que não basta ter zinco, a gente sabe que o zinco é fundamental para a nossa sobrevivência, mas a gente também não pode comer de colher, né? A dose entre o veneno e o remédio, aliás, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. É a dose, muito bem. Então, a gente precisaria saber qual era a quantidade desses elementos que estavam sendo liberados para a água também. Né? Então, aí foi um dos objetivos do trabalho da Jéssica, foi identificar quais eram os elementos presentes na estrutura mineral, né, no primeiro momento, e se esses elementos, esses compostos, estavam sendo liberados para a água, né, e qual a quantidade que estava presente na água após aí alguns determinados períodos. Né. A gente trabalhou em diferentes tempos, né, fizemos tempos curtos, e também a gente extrapolou aí o pessoal que deixa o equalizador e vai tomar água após 2, 3, 4 dias. Né? Então, esse foi um dos trabalhos objetivos. Além disso, a gente trabalhou também a questão toxicológica, né? Que eu acho que foi o que, digamos assim, a gente fechou o trabalho, ficou redondinho, a gente iniciou sabendo o que tem na pedra, nessas estruturas, quanto tem na água, o que tem na água desses elementos, e se essas quantidades elas causariam algum efeito toxicológico para alguns organismos. Né? Nós testamos aí com peixe zebra, que é um indicador, né, de toxicidade muito utilizado aí na comunidade acadêmica, né, não somente para a diversidade de medicamentos, fármacos, né, outros compostos também presentes na água. Testamos também solos com minhocas, colêmbulos. A gente trabalhou também se esses elementos poderiam causar algum efeito toxicológico no solo. E também a gente trabalhou em camundongos, né, que são também os organismos que são testados, a maioria dos fármacos. Né, então foram feitos nesses 3 níveis tróficos aí, a avaliação toxicológica. Né, e no final a gente pode concluir e dizer com segurança, né, Gilmar, que vocês podem estar seguros vendendo os produtos que vocês comercializam aqui da óleo, que as pessoas que estarão consumindo, né, a água obtida desse equalizador é uma água segura. Né? Os elementos que foram encontrados nas pedras são todos elementos essenciais. Né? A gente encontrou mercúrio também, encontramos um pouquinho de alumínio também, mas na água a concentração deles fica muito abaixo dos limites máximos permitidos pelos órgãos ambientais, pelos órgãos fiscalizadores, né? Não somente ambiental, mas também na questão do Ministério da Saúde. Né? Os valores ficaram muito abaixo, então ele tem, mas ele não é liberado mesmo a longo prazo. Né? A gente trabalhou também alguns equalizadores de clientes de vocês, né? A gente pegou o equalizador de 6 meses, foram até 4 anos, se não me engano, agora exatamente os
de sódio, potássio, né, são elementos fundamentais. Então, eles continuam sendo liberados mesmo após um longo período de uso, e a quantidade desses elementos que a gente considera tóxicos, elas foi muito pequena, e o equipamento, a análise que foi feita, quase que nem identificou, né? Essas análises também elas foram realizadas em laboratórios credenciados, né? A gente encaminhou para o Senai do Blumenau, que são laboratórios que fazem análises para o Ministério da Saúde, para a questão do meio ambiente, né? O CONAMA e vários outros órgãos que são laboratórios credenciados, que eles servem todos os parâmetros, né, de segurança e de credibilidade, né? Então a gente pode confiar nesses resultados, porque realmente são confiáveis, tá? Bom, no geral, o trabalho da Jéssica foi esse, então eu acho que ele trouxe um ganho muito significativo, porque afinal de contas vocês estão vendendo, né? Caso contrário, se a gente tivesse obtido aí nessa água equalizada produtos ou elementos químicos que fossem realmente tóxicos, né? Que causassem alguma toxicidade, teria que ser revisto, né? No primeiro momento, talvez cessar a venda e rever como poderia ser evitado essa liberação. Mas que, graças a Deus, isso não aconteceu, né, Gilmar? Os elementos que estão aí são essenciais para a saúde e, né, vocês podem estar vendendo aí com segurança. Prof, uma coisa assim, algumas técnicas utilizadas, elas foram técnicas utilizadas, eu não me recordo o nome agora, por protocolos internacionais, inclusive, né? Isso, que é o cenário sério. E a citotoxicidade, sim, também. Tá? Nós temos, dentro do nosso grupo de pesquisa, cada um tem um pouquinho de entendimento, né? Então, essa parte toxicológica, a gente direcionou para as professoras lá da farmácia, de solos, da saúde, né, que fizeram as caracterizações, então todas embasadas com protocolos internacionais de toxicidade. Quer dizer que foi, além do próprio PPGTI, foi envolvido outros setores da universidade, outras áreas, né, como da farmácia, da saúde, né? Exatamente. O mestrado da Jéssica ele foi no PPGCA, né, mas também com a parceria aí do pessoal do PPGTI e também do PPGCA, que é da saúde, né, ciência da saúde. Fica faceiro isso, né, pessoal? Então, a gente já sabia tudo isso. Prof, aproveitando que está no microfone, qual a importância, então, dessa validação? A gente tinha um referencial teórico, a gente tinha, né, isso desde o início, a gente buscava colocar os referenciais teóricos, as referências bibliográficas, os estudos dos elementos praticamente em separado. Uma coisa é quando você tem eles em separado, outra coisa é quando você coloca eles todos juntos e a sinergia que isso gera. Qual a importância, então, agora, assim, de um modo geral, para nós, tanto o que a universidade sentiu a partir desse estudo e para nós, assim, para nos deixar mais seguro ainda a importância disso quando você tem uma validação dessa natureza com um estudo científico específico pontual, que é o caso, né? A gente não está pegando um estudo dos Estados Unidos, estamos pegando um estudo nosso, aqui da universidade. Muito bem lembrado, Gilmar, com relação ao embasamento que a gente teve, né? Por mais que a gente fez os ensaios toxicológicos, a gente teve a todo momento muita pesquisa científica com artigos científicos de revistas renomadas, revistas confiáveis, para a gente que nos embasou nesses limites, né? Porque, por exemplo, a gente tinha na literatura que tal quantidade de mercúrio causa, alumínio, né, causa efeitos toxicológicos. A gente, então, com base nisso e com base no que tem a legislação, nos deixou seguro que a gente estava com um produto seguro, né, que estava dentro dos limites. Então, não somente nos ensaios, mas a gente teve todo o embasamento da literatura. Para o programa, para a universidade, a gente ficou muito satisfeito com os resultados e muito felizes também com essa interação que a gente teve entre a universidade e a empresa. Né? A gente conseguiu atender uma demanda da empresa, da Óleo, né, Engenharia Óleo, atender essa demanda da empresa e com resultados muito
promissoras, né, com os resultados que nós já esperávamos, mas que a gente precisava dessa certificação, né, de que realmente os resultados estavam, que a água que a gente está consumindo, nós também, né, Márcio? A gente também, a partir de então, começamos a consumir a água, e água equalizada, e aí agora com muita segurança, né? Muita segurança. E a universidade ela fica extremamente satisfeita e feliz também com esses resultados, porque afinal de contas o nosso objetivo é justamente esse, né? Que é o que eu comentei. A ideia não é que a gente faça pesquisa que fique na gaveta. A ideia é que a pesquisa ela traga algum benefício para a sociedade, né? Então, com esses resultados, a gente está trazendo benefício para a empresa Orion, que está disponibilizando o seu produto aí para toda uma sociedade, né? Então, essa validação ela é extremamente importante, porque vocês podem estar consumindo, né, o produto com segurança. É importante, porque se você não faz essa validação, quem garante que esses elementos estão liberando realmente os compostos que são essenciais, fundamentais para o nosso corpo humano, né? Animais também, né? Até mesmo para a questão de solos, a questão do meio ambiente, né? Quem garante que a gente não está liberando muito mais do que seria preciso? Então, com essa validação, ela foi muito importante que nos dá segurança na hora de consumir e para vocês na hora da venda do produto, né? Não sei se exatamente. Até porque a internet é um campo sem dono, né? Qualquer um bota o que quer lá. Né? É a pior fonte de informação que pode existir é a internet, né? Com relação a um produto técnico. Né? Porque as pessoas escrevem o que elas querem vender o peixe e vende de qualquer jeito. Né? E vende de qualquer forma sem compromisso. Então, uma das coisas é isso. E eu gostaria que o prof agora falasse exatamente isso que ele sempre destacou, né? O que significa esse compromisso da empresa, porque não é só vender, o compromisso da empresa com respeito ao consumidor, ao meio ambiente e ao distribuidor, porque é ele que dá a cara a tapa lá no final, né? Ele entrega a empresa, ele que bota o nome da empresa lá, mas é ele que está lá se expondo. A empresa está aqui. E aí, o que significa isso? Depois eu já vou ter uma pergunta. Não sei se quer fazer antes? Seria ainda como a moça. Com a prof. Tá. Assim, você falaste bastante de minerais, de tudo isso em forma líquida, certo? Forma o quê? Líquida, água. Beleza? O nosso cliente, a gente já tem anos de venda, sempre fala que a água fica muito leve. Ela tem composição de oxigênio, ela consegue liberar oxigênio, essas pedras, esse conjunto de pedra, para a água. Na verdade, esses elementos eles são na forma de óxidos, né? Então a gente fala, por exemplo, óxido de zinco, óxido de magnésio, óxido de cálcio. Então, sim, tá? Tem a presença do oxigênio. Obrigado. E até pegando o gancho, né, a estrutura sólida química desses elementos é essencialmente óxidos, hidróxidos, né, e conforme quando esses elementos ficam em contato com a água, com o tempo, lentamente vai ocorrendo essa dissolução desses óxidos e desses hidróxidos vai sendo liberado para a água. E o hidróxido é muito rico em OH e hidroxilas, por exemplo, né? Assim como os óxidos muito ricos em oxigênio. Então, atrás nessa carretinha aí do zinco, do magnésio, do potássio, vem muita hidroxila, que é muito bom, vem muito oxigênio, então dá realmente aquela qualidade, né? Aquela leveza que o cliente possivelmente pode. Professor, isso me lembra um estudo do Prêmio Nobel de 1961, Otto Warburg, que ele afirma que se faltar 35% de oxigênio em 48 horas na célula, se torna a célula cancerosa, deformada logicamente. Então, respondendo a pergunta, eu acho que é isso mesmo, né? No final das contas, lá vai liberar o oxigênio para não deixar a célula oxidar, ou seja, ela não envelhecer e não morrer. Sim, exatamente. Inclusive, para a gente entender, né, nós somos essencialmente água, né? O corpo humano, não só o corpo humano, né? Os vegetais, animais também, mas falando aqui do ser humano, somos essencialmente água, né? E por que a água é importante para nós, para a nossa saúde? Porque ela é um solvente universal, nós falamos.
O que é esse papel de solvente universal? É exatamente essa capacidade. A célula acaba sendo rica em água porque ela consegue dissolver, transportar, também dissolve e transporta os minerais, os elementos para as organelas, para os locais onde ela precisa para sobreviver. Então essa troca de minerais, né, esses processos precisam não de um composto, por exemplo, óxido de zinco, mas é necessário pegar o óxido de zinco, quebrar o óxido de zinco, separar o oxigênio, e o que a célula precisa é do zinco iônico, que a gente chama. E quem consegue fazer essa quebra? A água. A água faz isso. E a água faz isso na pedra, na superfície do elemento, que está tecnologicamente no equipamento, né? Mas também continua fazendo isso dentro do nosso organismo. Então nós sem água não somos, porque nós não temos o solvente universal, primeiro para fazer essa quebra e tirar o zinco lá do óxido e transformar em zinco iônico, tirar o magnésio iônico, tirar o potássio iônico, o sódio para jogar nos neurônios, enfim, precisamos de água para isso. Né? Ela carrega. Ela carrega, ela tira e transporta. Né? Então sem água acabou, né? Realmente não tem como. Né? Então acho que aquele cara lá em cima foi muito sábio, né? Muito inteligente, né? Eu costumo dizer que acho que ele foi físico. Mas assim, eu queria pegar um gancho também na oportunidade em relação a essas informações, porque é uma quantidade muito grande de informações. Agora, se nós não tivermos a habilidade de organizar essas informações, não serve para nada. Você concorda? Só para a nossa vida, né? Nós passamos aí anos e anos ouvindo um monte de informações. O que realmente vai fazer bem para nós e se fizer bem, porque nós tivemos a habilidade de pegarmos as informações importantes e organizarmos e usufruirmos das informações. Né? Então, foi o nosso objetivo aqui. Muita informação, nós temos muitas informações, só que nós temos que ter essa habilidade em converter essa informação para o bem da empresa, para o bem do consumidor, né? Ou seja, e aí ter esse processo validado, pegando o gancho que o Jô estava comentando, é extremamente importante, porque o meu filho, vocês me desculpem, é o filho mais bonito, o meu filho é mais bonito que o filho de vocês, com certeza. A minha filha é mais bonita também. A minha esposa também, então também é a mais bonita. Isso se chama endógeno, né? Uma coisa endógena. É claro que quando a gente avalia, a gente sempre olha querendo buscar só a parte boa, não é isso? É a nossa vida. Então, é difícil a gente se preparar para o consumidor tendo apenas informação tirada por nós mesmos. Claro que nós vamos chegar e vamos dizer que é o melhor. Nós temos que sair desse fator endógeno. E a maneira que nós saímos do endógeno, do eu, é cientificamente. É realmente mostrando, olha, nós achamos que tem zinco. Isso é endógeno, nós achamos que tem zinco. Eu acho que tem zinco. Então é o zinco talvez que está promovendo aquela melhoria, aquela melhora daquela senhora, daquele senhor, daquele problema, daquela queimadura, né? Começa a colocar casos fantásticos. Aí eu acho que nós temos que sair desse acho, nós temos que dar mais um salto de segurança e qualidade, né? E de posicionamento. E isso cientificamente a gente consegue fazer, respondendo o que Josi comentou. Não, então tá, esse acho, vamos sair da palavra acho e temos a certeza. Tem ou não tem? Tem zinco ou não tem zinco nessa água? Eu acho que tem. Não, isso começamos com eu acho. Agora vamos confirmar se tem. Né? Vamos confirmar o que mais tem. Será que é só zinco? Né? E esse trabalho trouxe isso, saiu do acho, saiu do endógeno. Ou seja, confirmado está. Hoje vocês conseguem, com respeito ao consumidor, chegar a dizer com certeza o que é liberado. É liberado zinco, potássio, sódio, magnésio. E se ele perguntar para vocês, só isso? Só. É diferente de, deixa eu ver, né? Ou eu me sinto mal, dizer assim, eu acho que sim, né? Mas eu volto para casa, será que. Pode dizer assim, tudo isso. Exatamente. E só, né? Exato. Então, cientificamente, agrega
no bom sentido da palavra, para o negócio, realmente para o nosso posicionamento. E ainda, um outro fator importante que eu venho provocando, o Gilmar e o Mércio, o Gilmar, vocês, enfim. Agora nós já podemos, por exemplo, buscar responder um pouquinho melhor os benefícios. Porque no momento que nós sabemos que o que aquele nosso consumidor, né, o nosso parceiro lá está fazendo ingestão, ele está colocando zinco na nossa água, né, magnésio, aquela melhora vem daí. Então eu já posso começar em outras etapas no futuro, começarmos a buscar, para lá, o que mais o zinco pode promover de melhoras, porque eu sei que tem zinco. Então eu já consigo dizer, talvez aquela queimadura, talvez aquela artrose foi melhorada porque tem cálcio. A osteoporose, né? A pessoa que tomou, melhorou, né? Teve uma recalcificação. Sim, é bem possível. Sim, é quase certo que sim. Por quê? Porque tem cálcio. Então, no momento que a gente sabe com certeza o que temos e quanto temos, nós podemos evoluir a partir de agora e buscarmos outros benefícios que esse produto pode estar trazendo, bem como buscarmos uma explicação técnica dos benefícios que nós já verificamos em loco, mas que antes talvez nós não conseguiríamos ainda associar ao zinco, ao cálcio, porque nós não sabíamos se tinha ou não tinha, né? Então, essa validação, o pessoal faz pergunta, mas só para eu fechar bem rapidinho assim, essa validação é extremamente importante, é uma validação científica. Vocês já comprovaram isso no campo que traz benefícios, né? Comprovaram. Mas agora, além da comprovação, a gente pode associar, né? Associar essas melhorias a alguma coisa, ao cálcio, ao potássio, ao zinco, etc. Lá em cima tem duas perguntas, Gilmar, mas você é o chairman ainda. Pode. Boa tarde, professor. Boa tarde. Nós sabemos que nós precisamos de 44 substâncias de ordem de elementos, vitaminas e sais minerais. O organismo está 100%. Eu tenho uma dúvida quanto aos minerais que o aparelho nos fornece. O que o senhor me diz sobre a ionização? Tem pessoas que confundem a função do iodo orgânico com inorgânico. O que o senhor nos diz sobre o aparelho? Ele exala um iodo orgânico ou inorgânico? Porque o orgânico é nocivo à saúde. Certo. E o inorgânico é o saudável. Certo. Posso? É inorgânico, não tem orgânico. Isso é certo, porque a fonte é mineral. Né? O que nós temos aí basicamente são fontes minerais, né? E esses minérios não são compostos orgânicos, são compostos inorgânicos, né? São cerâmicos, são minerais, com certeza inorgânicos. Segundo, a grande parte do que está sendo consumido é na forma iônica e não na forma de óxido ou hidróxido, por exemplo. Qual é a grande diferença? Uma coisa é, falando mais simples e rápido, uma coisa é hidróxido de magnésio, é um composto hidróxido de magnésio. A outra é eu pegar esse hidróxido de magnésio e separar a hidroxila do magnésio. Então, o magnésio sozinho na forma de um íon. Quando esse inorgânico, que são esses elementos, entra em contato com a água, ocorre essa dissociação, essa quebra de um hidróxido, libera OH, que é a hidroxila, na água, e o magnésio, o cálcio, o potássio, enfim, né? Inorgânico. Isso é bom ou é ruim? Isso é ótimo, porque uma célula não consegue trocar hidróxido de magnésio, não consegue trocar hidróxido de sódio. Por exemplo, os nossos neurônios precisam de uma coisa famosa, que é uma bomba de sódio e potássio, que a gente chama. Tem que ter sódio e tem que ter potássio, senão eu vou parar aqui. Todo o nosso sistema neuronal. Só que esse sódio e esse potássio não é na forma de hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. O organismo pega a água que temos, que é o solvente universal que comentamos, e se eu comer uma colherinha de hidróxido de potássio ou o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, o que a água vai fazer? A água vai
dissociar, quebrar e vai transformar no íon sódio, no íon potássio. Aí este íon de sódio, esse íon de potássio é que o nosso neurônio precisa. Ou seja, no momento que nós temos esta água tendo um inorgânico e na forma iônica, é ótimo, porque nós já estamos antecipando o processo do metabolismo do nosso corpo. Por isso que o processo é rápido. Você bebe alguma coisa e já está pronta para ser absorvido pelo nosso organismo, na forma iônica. Se não tivesse na forma iônica, o organismo precisaria, lá no estômago, no intestino, o nosso processo digestivo, né, precisaria ainda absorver, quebrar, para jogar para o nosso neurônio sódio e potássio. Isso levaria um tempo, vocês concordam? Leva um tempo. Então, não necessariamente eu comeria ou beberia o tempo de sair pelo nosso intestino e talvez ele seja absorvido. Não tem efeito. Se fosse um hidróxido, o fato de estarmos bebendo água com íons é rapidamente. O nosso intestino, que é onde absorve 90% do nosso processo, dos nutrientes, rapidamente vão absorver. Por quê? Porque já é água, o intestino está adaptado, ele precisa, ele quer água mesmo, super rápido. E o que tem na nossa água já é iônico, então rapidamente absorvido. O que significa isso? Eficiência, rapidez. Eu bebo e rapidamente eu posso me sentir bem, porque rapidamente aquele sódio entra no meu organismo e vai para o meu neurônio. O potássio entra, vai lá para as outras células, porque está na forma iônica. Né? Então, eu sei que a pergunta foi um pouquinho diferente, mas eu já aloquei um pouquinho, né? Eu acho que é importante, né? Porque não basta a gente parar, como pesquisadores, não basta parar, é íon, tá, mas é íon, é melhor ou é pior? É bom se é íon ou não, né? Então, não é orgânico, isso com certeza é inorgânico. Então, se algum cliente, né, ou algum consumidor tivesse a curiosidade, não, é inorgânico. Né? E o que eu tenho lá é na forma iônica, na água. Não, é importante isso aí, porque quando a gente lá na ponte, já fui questionado por isso que eu queria tirar dúvida. E quando o senhor fala em íons negativo, que é o saudável, não o positivo, não é isso? Não, por exemplo, o potássio ele é um íon positivo, não tem problema. Não tem problema. O fato de ser positivo ou negativo, o que é saudável, não é saudável, depende muito de o que a célula vai precisar. Por exemplo, o neurônio ele precisa do sódio e do potássio. O sódio é um íon positivo e o potássio também é um íon positivo. Mas em algum local do nosso organismo vai precisar, por exemplo, de uma hidroxila. A hidroxila é negativa. Né? Então depende muito. Por exemplo, o ferro, a gente tem aquele hábito de dizer que ferro é bom, né? É bom. Só que é o seguinte, se eu tiver, por exemplo, ferro mais 3, que é um íon, por exemplo, ele é altamente reativo. Se eu tiver em excesso o ferro mais 3, ele vai entrar na minha célula e vai oxidar o DNA da minha célula. Ou seja, vai matar a minha célula. Porque tem um processo oxidativo gerado por aquele íon positivo. Então depende muito da quantidade dessas doses, como o Josi comenta, né? E depende muito de que célula nós estamos falando. Uma célula do fígado é uma coisa, a célula do intestino é outra, né? Então o fato de ser positivo ou negativo, qual dos dois é melhor, é tabu. Não, dependendo da função, eu preciso do negativo, da função do positivo. Só encerrando, eu lhe fiz a pergunta porque eu conheci um aparelho japonês que mede os íons negativo e positivo do ambiente. E aí, o que constatou isso? Onde tem rios e matas, por metro quadrado, 50 mil íons negativos, que é saudável para o corpo humano. Aonde não tem, por exemplo, um shopping, está em torno de 0 a 50 íons. E o corpo necessita, no mínimo, de 2.000 íons negativos para você estar saudável. Então, por isso que eu fiz a pergunta, se o íons negativo, que vem das águas e que vem das matas, esse é o íons negativo, e o outro, então, seria o... Isso, por exemplo, o cloro é um íon negativo, sabe que a gente precisa um pouquinho de cloro. A hidroxila que nós falamos tanto, o H, né?
São íons negativos que vêm da onde? Vêm das águas, vêm das florestas, né? Todo o processo de respiração das árvores, né? Tem todo esse fornecimento de CO2, tem o oxigênio. O oxigênio, por exemplo, é um íon negativo, né? O oxigênio é O-2, é um íon negativo. Então, normalmente, esses íons negativos, por exemplo, oxigênio e hidroxila, quanto mais, melhor, né? Então, se eu estou num local onde eu estou com a área degradada, eu vou ter, na verdade, a ausência de íons negativos saudáveis para mim. Por quê? Porque eu não vou ter oxigênio, eu não vou ter cloro, eu não vou ter hidroxilas, né? Disponíveis para o meu organismo. Mas se tiver água equalizada, já resolve. Professor. Isso. Se tiver água equalizada, já resolve, né? Ajuda. Água equalizada resolve tudo. Posso fazer uma pergunta, professores? O seguinte: se alguém está fazendo quimioterapia ou radioterapia e essa pessoa começa a consumir bastante água, não interfere nesse tratamento? Ou... Boa pergunta, porque aqui tem um físico junto, que essa área ele está fazendo a física dos raios. Tem a rádio e tem a quimio, né? Então nós temos que entender assim, a quimioterapia é um tratamento localizado com químico, com elemento químico. Então aí tem que realmente tomar o cuidado, isso de fato, tomar o cuidado, porque dependendo a eficiência desses químicos, por exemplo, depende do que tem naquelas células naquela região. Então, se naquela química que está sendo utilizada, aquele composto, o zinco, por exemplo, reagir, pode até neutralizar o efeito desse composto de uma quimioterapia. Ou pode fazer o processo também inverso, potencializar. Então, eu estou falando aqui num sentido bem especulativo, porque cada caso tem que ser analisado, porque a quimioterapia de um câncer ósseo é uma coisa, a quimioterapia de um fígado é outra, né? Vocês concordam, né? Os químicos são diferentes, os elementos, os compostos químicos, né? As doses são diferentes, as células são diferentes, né? Então, de repente, talvez, agora é bem especulativo. Por que estou dizendo especulativo? Porque tem que ser analisado caso a caso. Não temos como a gente generalizar isso, né? Mas pode ser que, de repente, lá um íon desses, um cálcio, um potássio, favoreça, né, a interação desse químico com uma célula cancerígena. O que vai acontecer? Vai matar rapidamente a célula cancerígena, porque favoreceu. Enganamos a célula cancerígena. Ela enxergou o zinco que chegou, né, e de repente foi pegar esse zinco e interagiu, já que o químico que está lá morreu. Mas a quimioterapia é matar a célula cancerígena, né? Mas pode ser que esse composto, o potássio, e aí depende da química, da molécula que está sendo utilizada, esse potássio que foi a mais, pode ser que reaja com essa molécula do fármaco, da química, e até neutralize. O que significa? Pode prejudicar o processo. Então, numa situação dessas, nós não podemos ser incisivos. Temos que tomar muito cuidado, né? O que acontece? Esses íons, potássio, cálcio, etc., via de regra, não é para causar nenhum problema. Porque eles não são altamente oxidativos, altamente degradativos. Então, pouco provável, veja, estou falando pouco provável, não improvável, pouco provável que esses íons atrapalharão o composto que é orgânico na quimioterapia. Quanto muito o zinco vai lá, vai encostar naquela molécula orgânica que é o medicamento que a pessoa tomou, atrapalha um pouquinho, mas não é isso que vai causar a ineficiência da célula. Muito pouco provável vai prejudicar a célula saudável. Vai fazer pelo contrário, vai dar mais força para a célula saudável, né? Então é bem pouco provável, que eu estou comentando, né? Bem pouco provável, mas eu volto a dizer que aí tem que ser realmente analisado. Que molécula o paciente está tomando, aí pegar os compostos da água e analisar quimicamente o que pode acontecer entre o íon que está na nossa água com a molécula, né, com a célula cancerígena, tem que ser analisado caso a caso. Mas é muito pouco provável que vai prejudicar. Já do ponto de vista radioativo, bem pouco provável. O
que é a radioterapia. A radioterapia não é um químico que foi ingerido, né, para matar a célula. Não, é no balaço, como a gente chama, é radiação. Né? Então vou marcar a região aqui e vou jogar radiação gama, raios gama. Os raios gama são extremamente violentos. Por onde eles passam, eles arrebentam. Inclusive a região saudável, limítrofe da aplicação. Mas isso tudo é dimensionado por físicos, inclusive nos hospitais. Né? Você mata 2% de célula boa, mas mata 98% do cancerígeno. Aquele 2% de célula boa com a radioterapia, o organismo consegue recuperar. Então, pegando esse gancho, aquelas células que sofreram impacto, boas, que sofreram impacto da radioterapia, talvez seja uma oportunidade de elas ficarem mais vigorosas, né? E mais rapidamente reagirem, e o paciente, em vez de ficar no interstício aí de uma dose a outra de talvez uma semana, talvez ele seja recuperado em 2-3 dias. Por quê? Especulativo Na também. prática, a gente percebe exatamente isso. Na radioterapia. Por quê? Porque o que diz, o que limita, o que vai dizer que o paciente está pronto para uma outra sessão de radioterapia? É a capacidade de recuperação dele. Mas como capacidade de recuperação? Do que ele tem que ser recuperado? O que aconteceu? As células boas que ele tinha tomaram uma paulada de radioterapia e estão tontas. E muitas delas vão morrer. E o organismo precisa substituir. Nesse processo, isso é muito bem calculado, muito bem estudado, existe toda uma física médica, é colocado lá no padrão, protocolo, a cada semana uma dose tanto. Que imagina-se que na média as pessoas, depois de uma semana, as células estejam, em média, recuperadas. Agora, se eu der um xaropinho de magnésio, né, se eu der uma água para ela, talvez aquela semana se transforme em 4 dias para recuperação. Não é que ela vai antecipar a sessão. Isso é protocolo da CNEM, né, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, é proibido, não pode. Mas ela não fica passando mal por uma semana, a qualidade de vida dela melhora. Ela em 3 dias está pronta, né? E tem 4 dias com ótima qualidade para ir para a próxima. Enquanto sem, talvez, esse adicional para melhorar as suas células, que a água e os íons, talvez ela levasse 6 dias para se recuperar. Então ela teria antes da próxima sessão 1 dia de qualidade de vida. Né? Então o benefício é enorme. Né? E mal não vai fazer. Porque onde tem raio gama, não é um zinquinho, um cálciozinho que vai atrapalhar. Ele atravessa tudo. Então se tem zinco a mais, zinco a menos, a não ser que seja chumbo, né? Mas não era. A não ser que seja chumbo. Aí o chumbo complica, tem que ser materiais muito densos, né? Senão não vai ter problema. Não vai prejudicar a sessão de radioterapia. Eu acho que só vai trazer benefício. Mas novamente, é especulação, gente. Daqui a pouco o Conselho Nacional aí de Medicina vem e me pega. Né? A Nilva e depois a Diana. O que a gente quer? Qualidade de vida, né? No fundo, a gente tem que vender, não é água, não é aparelho, a gente quer, eu mesmo estou motivado por esse projeto, é vender qualidade de vida para as pessoas, não é isso? Né? E então, cumprir o objetivo. Não é que curou o câncer, ela vai para a sessão de radioterapia, mas em vez de ela ficar descansando 1-2 dias somente, em uma semana, ela tem 4-5 dias bem, né? Isso que é ganho, né? Perfeito. A pele dela é sensível, né? E eu aconselhei ela a botar um braço com água, para ela botar, né, na sessão. Ela disse que ela nem bebeu no ficou, não sentiu nada. Então. Ediane, depois o Edson. Voltando à questão do ferro, eu vi um cliente que estava com ferritina em 9.800. Nossa! E daí ele estava botando. Perdão, isso é bastante. A ferritina é 522 no limite máximo.
O sangue, 522. Depende do laboratório, em torno de 520. 580 depende o método, mas geralmente em torno de 522. Minha ferratina é alta. Minha é alta. 1400, 1300. O aparelho Tá. também contém o ferro, mas Só que eu uso consegue fazer baixar, né? Agora, depois baixou para 6.400, agora o último relato da esposa dele estava em 13.400. De 9,400. 9.800. Um efeito importante que eu vejo também nesse processo é a cultura. Quando a pessoa que está consumindo, ela se sente segura, se sente respeitada e tem segurança, ela vai beber mais água por dia, gente. Então, a ferratina vai fazer o quê? Na verdade, eu sei que os índices mas é bastante concentração de ferro. Como é que você diminui a concentração? Solvente universal, água. Então não é que o Zico foi lá e não, ela tomou mais água, porque antes não tomava água. O meu urologista me deu um xingão no ano passado, porque eu estava com um pouquinho acima de creatinina, né, etc., do lado do rim. Né? Você viu o que eu fiz? O meu urologista pediu para fazer um exame, deu acima. Sabe o que eu fiz? Eu levei para ele e disse: não, está tudo bem, não, saiu no livro. Eu fui lá e fiz mais 4 exames de sangue sozinho. Um por dia, para fazer um gráfico, né? Pesquisador. Né? Fazer um pesquisador. E no final eu levei para ele quase me matou. Ele disse assim: como é que o seu rim vai filtrar se você não bebe água? O que você ganha? Vai ter uma concentração enorme de resíduo da enzima, que é quebrada do nosso músculo, né? Para formar creatina enzima. Daí vai estar no rim. Mas vai para o rim, mas vai ficar concentrado, então o seu exame vai ficar alto. Por quê? Não tem água, você não está dando o principal elemento para o rim conseguir trabalhar. Liga a bomba do poço vazio, não vai encher caixa d'água. Mas o motor funciona, mas não vai encher caixa d'água, não tem água, não funciona. Né? Então, isso eu acho interessante, porque, vejam, além de você estar levando os íons, não esqueçam, vocês estão levando água para as pessoas. Vocês estão mudando a cultura de pessoas que antes tomavam um canequinho de água por dia e passam a tomar 5 litros, 3 litros de água. Como é que vai fazer mal? O rim vai funcionar bem, a pele vai ficar mais bonita, tudo vai funcionar bem, bexiga, tudo. Né? Então, o produto não é só o mineral, é a água. É a água com a equalização, com a mineralização. Né? Então, no caso desse, não tem ferro, o aparelho não foi lá e tirou ferro. Vamos tentar buscar, o zinco foi lá e tirou ferro. Então diminuiu? Não. Ela tomou mais solvente universal. Melhorou a viscosidade, por aí vai. Claro, e aí tudo melhora. Né? Tem pergunta ainda? Não, eu queria fazer uma contribuição. O pessoal que está em quimioterapia, eles são indicados, eles são obrigados a tomar água. Essa é a verdade. 2,5 litros no mínimo, uma pessoa que está fazendo quimioterapia tem que tomar durante a sessão e no final da sessão também. Não garanto que é 2,5 litros no final ou no começo, mas a indicação médica do protocolo é tomar água. E ele passa a tomar água. Imagina só uma água comum. Nós colocar nos hospitais, como vai ser? Existe um cálculo científico, e é bom que todo mundo aqui, o pessoal que tem informação de opinião, você pega o peso da pessoa e multiplica por 35. Sim. O cálculo disso aí é o mínimo de água que cada Por dia. Por dia. Então o que quer dizer isso aí? Tu não pode também tomar um exagero de água, que tudo que é demais faz mal. Com certeza. Então tem um cálculo científico que dá exatamente o mínimo. Nosso pessoal já está treinado a fazer isso. Chegando o gancho importante também. Se a gente tomar água sem nenhum mineral, nós vamos causar um dano muito sério para o que a gente chama de pressão osmótica. Que é um exemplo muito simples, pode até passar para
cliente, enfim, né, para o fornecedor, não, como é que se chama? Para o consumidor. Para o consumidor, por exemplo. Né? Coloca a mão lá na água com sal, etc., a mão não sai toda murcha? Sai. O que aconteceu aí? O que acontece é que fora tem muito sal, tem muito mais sal fora do organismo do que dentro. Essa diferença de concentração de sal faz com que a célula perca água para igualar a concentração com o meio externo. E ao perder a água, a mão murcha, né? Se tirar a água, vai murchar. Agora vocês imaginem que cada célula é a mão. Cada célula passa por isso. Se dentro da célula tem uma concentração de mineral e fora a concentração é diferente, o que a célula vai fazer o tempo todo? Buscar, isso é a natureza, se chama termodinâmica na engenharia, na física, etc. O equilíbrio. O que é o equilíbrio? Ter a mesma concentração de sódio dentro da célula e a mesma concentração fora. Para isso ela pode fazer duas coisas: trazer o sódio que tem de fora para dentro dela, se ela tiver concentração menor, por exemplo, né? Ou ela pode perder água, manda água para fora, e aí depende da célula, manda água. Se eu beber uma água que não tem nenhum íon, sabe o que vai acontecer? As minhas células estão cheias de íon, e você está colocando um solvente universal sem nenhum íon. Vai aumentar essa diferença, e aí nós vamos ter um aumento de pressão osmótica, que nós chamamos, a ponto de estourar a célula. A célula é um balãozinho, uma bexiguinha, um balão. Força muito uma bexiga, um balão, não estoura? Estoura. Estourou a célula, o que acontece? Perde todo o material genético, matou a célula. Então, não pode beber água que não tenha uma quantidade mínima de minerais. No laboratório nós temos o que nós chamamos de água deionizada ou destilada. Não pode beber essa água. Ela não é pura demais. E tem gente que bebe, né? Tem gente que bebe, não pode. Água pura para nosso organismo não é um conceito de água, somente água. Tem que ter uma quantidade de espécies. Então, no momento que você coloca no hábito da pessoa beber água e ainda ela está mineralizada, tem íons, você acaba favorecendo até reduzindo pressões osmóticas nas células. Ou seja, isso pode a longo prazo, em 10, 20 anos, todo mundo sabe, né? Quem é hipertenso e não toma medicamento, e quem é hipertenso toma medicamento vai continuar hipertenso, mas prolonga a vida, não é isso? Então, uma célula que uma pessoa que tem o hábito de tomar uma água corretamente, adequadamente mineralizada, com a concentração, com certeza ao longo de 10, 12, 15, 20 anos, vai ter um efeito positivo, porque aquelas células, elas viveram 10, 15, 20 anos, ou mais mesmo, mas o sistema celular, né, com uma diferença de pressão menor do que se não tivesse bebido uma água equalizada. Vocês estão percebendo que tem vários, eu estou pegando ganchos aqui, né? Mas assim, em resumo, para passar a palavra e parar de falar, né? Não vendam apenas mineral, vendam água equalizada. E ao apresentar, vocês estão vendendo primeiro a água solvente universal, mais íons minerais, que são fundamentais para a nossa vida. E essa é a tecnologia. É isso que a gente precisa vender. Bueno, para provejoso. Você não compra pacotinho de 5. Mas mesmo assim, o suplemento, para ele funcionar, ele precisa de solvente. Precisa da água. Bueno, pessoal. Tem uma última pergunta aqui. Então. Aqui, ó, doutor. Assim, eu tenho 3 inovações. A água fervida, o que ela faz no corpo, por causa do cloro, né? Tem gente que não toma água, mas toma vinho ou cerveja. Qual o futuro deles? O vinho e cerveja é o meu, olha pra mim. Sou eu. Mas só toma cerveja ou só toma vinho? Vamos ser felizes. Você ferver a água, aquilo é feito? Na verdade, a água fervida é a água que a gente chama de destilado, que você acaba eliminando os minerais presentes na água. Porque quando você ferve ela, você coleta, no caso, a água que está
né? A destilada é assim, você ferve, o vapor que a gente coleta, esse vapor condensa e volta a ser a água. Então todos os minerais eles ficaram aqui nesse recipiente, entendeu? Então essa água que a gente coletou do vapor, ela é água livre de minerais, que é essa que o Márcio comenta que causa então esse efeito em função da pressão osmótica, né? Agora, se você tomar água que está fervendo ali, não, essa vai ter os minerais, eles não falam. Só que a finalidade desse ferver, nesse caso, seria para eliminar bactérias, né? Patogênicos presentes na água que também causam problemas sérios. Você dá para tomar chimarrão tranquilo. Dá para tomar chimarrão tranquilo. E moderar no vinho e a cerveja. E se tomar vinho e cerveja alcoolizada, nem dá purinha. Eu costumo dizer que a cerveja é alimento, né? A gente vai na Alemanha, é alimento, claro. Vamos colocar aqui, né? Cautela, que senão o negócio complica. Mas não tem nenhum problema a cerveja em tese. Dentro do limite, é óbvio, né? Assim como o vinho. Eu vou tomar cerveja lá e vou tomar. Só tomo cerveja, bom, aí é um problema sério, evidentemente. Mas tomo cerveja e tomo um galão lá de água equalizada, etc. A cerveja ficou melhor. Tem água lá dentro e aqueles minerais estão todos na cerveja, aqueles minerais estão todos no vinho, etc. Só que daí tem uma questão, né? Que é importante. Quando a gente fala em cerveja e vinho, lá tem antioxidantes, tem oxidantes orgânicos, né? Que nós comentávamos antes também. E aí o que acontece? O vinho, por exemplo, tem esses oxidantes orgânicos que ele pode capturar o zinco, tá? O zinco, o cálcio. Pode, na verdade, capturar esses vinhos que estão na água equalizada e automaticamente não ter o mesmo efeito. Mas isso assim, não podemos dizer aqui que é um efeito significativo. Nós não estudamos, né? Então não detalhamos isso. Mas em tese, né? Em tese, poderia ter lá um composto no vinho que tem vários compostos oxidantes que podem pegar, na verdade, interagir com um dos elementos que está na água equalizada, capturar esse elemento e aí quando bebe e talvez não seja absorvido. É simples, né, professor? Só tomar um golo de água e toma de vinho e cerveja. Só uma perguntinha, seu Gilmar. Se eu colocar água mineral no equalizador, ela vai tirar aquele conservante que tem na água mineral? O que vai acontecer? Tirar, acho que não vai tirar, não. Vai diluir, né? Não vai tirar. Mas deixa eu ver se eu entendi. Não, acho que é pegar a água mineral e colocar o equalizador dentro. Ela não vai tirar. Ela vai continuar com a mesma. Tu só vai aumentar a quantidade dos minerais, né? Que ele vai liberar da água. Sim, eu acho assim, o cuidado é a qualidade e a água mineral. Porque na verdade o que o equalizador vai fazer? A água está posta, continua mesmo solvente universal. Aquele processo que eu comentei de dissociação os hidróxidos, os óxidos de cálcio da pedra vão ocorrer de qualquer maneira. E se a água for mineral de fato, né, em qualidade, etc., só vai somar. A água mineral já vai trazer um pouquinho de magnésio, um pouquinho de cálcio, e somado com mais o que vai ser dissociado, né, não vai ter nenhum prejuízo. Né? Agora, claro, aí tem que cuidar porque a gente sabe que tem água mineral e água mineral. Né? Tem coliformes fecais, tem para tudo, né? Você só concorda que tem para tudo. Pessoal, uma conversa muito boa. Nós vamos ter que fazer um outro bate-papo outro dia, uma live de novo, né? Eu vou pedir para a prof, então, colocar as suas considerações finais, um recado para a nossa turma, antes da gente encerrar esse bloco. Aí colocar um recado para nós aí, com relação a isso, né? A importância do estudo e daqui um pouquinho a gente vai para essa parte aqui. Então, aí para finalizar, pessoal, mais uma vez, muito obrigada. Estudo pessoal, professora, assim de cada um, né? A gente só tem a agradecer aí pela parceria, agradecer pela oportunidade da pesquisa, que foi muito gratificante, né? A oportunidade de estar fazendo uma pesquisa voltada à comunidade como um todo, trazendo um benefício muito significativo. Né? Então, agradecemos muito a confiança também pela empresa Óleo, MG, né? que depositou em nós, pesquisadores, e a universidade para executar esse projeto. Né? Então, esse agradecimento. A UNO Chapecó está de portas abertas, né? Para a gente, eu acho que essa pesquisa da Jéssica foi a primeira de tantas, tanto é que na próxima, na sequência que está do Gilmar,
Nós estávamos conversando já aqui no início que primeira semana de fevereiro aí vai ser a defesa dele já também. Então, possivelmente, aí talvez nas nossas próximas conversas, a gente fale também sobre essa pesquisa. E, como estava falando do Chapecó, está de portas abertas, né, para atender vocês, tirar dúvidas, fazer outros projetos, né, de pesquisa voltado ao produto que vocês estão vendendo. Né. Tanto o programa de pós-graduação em ciências ambientais, quanto o programa de tecnologia de gestão da inovação. Né. E o nosso grupo de pesquisadores, representado por mim, pelo Prof. Márcio, tem a Prof. Michelle, que não está aqui, o professor Luciano e o professor Gustavo também, o professor Luciano Química dura, Michelle e Gustavo também, engenheiros químicos e um físico. Então é um bando de loucos que se juntaram lá na universidade e formamos um grupo de pesquisa de materiais multifuncionais que está relacionado ao produto de vocês, né, que de certa forma é um material também que a gente precisa pesquisar. Né? Então, mais uma vez, obrigada. E estamos à disposição aí para contribuir no que vocês precisarem. Bem breve. Assim, eu gostaria de colocar, porque eu quase comecei colocando, que é o maior orgulho de um pesquisador é poder ver o seu trabalho dando algum retorno positivo para a sociedade. Pelo menos o meu orgulho, o teu orgulho, com certeza, posso dizer, te conheço, do nosso grupo. Né? Nós sempre tivemos a preocupação de o país investiu na gente. E a gente precisa dar um retorno para a sociedade. E a pesquisa de gaveta não necessariamente dá um retorno direto. Né? Agora, esse tipo de pesquisas, a gente consegue ver concretamente vocês motivados aqui, debatendo, preocupados. Isso para nós é um resultado fantástico, porque a gente está podendo contribuir com vocês. Mais ainda, quando o Mércio manda direto no nosso WhatsApp, certo? A gente vê que é uma causa fantástica, a gente vê de fato que está beneficiando as pessoas. Não é brincadeira, né? Vamos falar nossa língua do italiano, né? Não é brincadeira. A coisa está mudando, né? Vocês estão mudando o hábito das pessoas para melhor, as pessoas estão ganhando humor, qualidade de vida, estão se sentindo bem e curando, né? Mais ainda. Uma coisa eu posso ficar bem, feliz, mas a perna sendo quebrada. Mas eu estou feliz. Antes eu era triste com a perna quebrada, agora eu sou feliz com a perna quebrada. Agora, se eu sou feliz e a perna está melhorando, eu passo a ter esperança. Eu acho que é isso que vocês estão levando para as pessoas, sabe? Né? E a gente sabe que a vida passa. Agora, se passar sem esperança, é triste, né? A vida acaba, né, sem esperança. Agora, como vocês estão levando, estão vendendo, estão ganhando dinheiro, que bom, né? Ótimo, claro. Mas vocês estão levando esperança para as pessoas que, pelo que eu percebo, Mércio, pessoas que antes estavam lá acamadas, pessoas tristes, sem um objetivo, acabou a vida. E de repente, vocês vão lá no trabalho de formiguinha, vão conversando, vão resgatando a pessoa, né? Vão convencendo muitos, né? Tem gente teimosa para meu pai, é teimoso, né? E eu sou mais, tenho sangue, né? Mas vocês vão lá para esse trabalho de formiguinha e fazem uma entrega. E a entrega é um produto que no final a pessoa que está lá acaba percebendo, poxa, eu não fui enganada, melhorou, está mudando minha vida. Opa, para lá, eu não vou me entregar, eu estou com esperança. E essa pessoa vive novamente. Então, poder fazer um trabalho de pesquisa, nosso grupo de pesquisa, depois do país ter investido tanto na gente, e conseguir contribuir com esse trabalho de vocês, para nós não é um orgulho. Então, o que eu tenho para dizer para vocês assim, é parabéns. Continue com essa perseverança. Tem perseverança, né? Tem que ter perseverança. Mas vale a pena no final e agradecer muito. Agradecer a MG, a Ori, né? A Gilmar, Gilmar agora, os demais, agora nos conhecemos, né? Porque para nós, como pesquisadores, é uma oportunidade de nós contribuirmos com quem contribuiu conosco. Né? Quem pagou? Eu sou federal 100%. Eu nunca paguei um ensino, nunca paguei nada. Desde o jardim de infância até meu pós-doc, tudo público. Quem pagou isso? As pessoas, a sociedade.
Né? Por isso que nós temos como motivação do grupo, Gilmar, é fazer entrega, é pegar e pesquisar alguma coisa que realmente a gente perceba que faz a diferença na vida das pessoas. E eu percebo que esse trabalho, que é o primeiro entregue, né, vários outros que estão sendo feitos, faz essa diferença, vai contribuir. Esse momento aqui já contribui um pouco, mais agora o livro, né, mais a quantidade de informação adicional que nós vamos poder alimentar os consumidores, né, vai fazer diferença. Então eu tenho só a agradecer. Agradeço muito, agradeço a empresa, a comunidade, agradeço a vocês e dou os parabéns a vocês também. Né? E aproveitando o gancho, não poderia deixar de colocar, não vou dizer que é claro ser internacional, não é isso? O resto assim, como é que a gente pode contribuir mais com vocês? É simples. Fiquem atentos às oportunidades do consumidor. Tragam para nós o que o consumidor está pedindo. Pensem o que nós poderíamos fazer para melhorar. Tragam, vocês estão na ponta. Nós, pesquisadores, precisamos que vocês identifiquem para nós o que é de fato importante para vocês. Porque nós vamos pegar as nossas loucuras, vamos explodir o laboratório, vamos fazer um monte de coisa aí, tomar alguns chopes na madrugada, né? Também é parte boa, mas nós vamos ser cirúrgicos, nós vamos dedicar o nosso tempo, o nosso conhecimento, nosso prazer em ações que valem a pena. Não deixe para nós, o nosso laboratório, tentar adivinhar o que é importante para vocês. Porque a margem de erro é muito grande para nós, vocês concordam? O que é importante? Que vocês continuem e, mais ainda, agora, mais eles sabendo que tem toda essa parceria, as instituições estão aqui para ajudá-los, né? Anotem na cadernetinha, que a gente chama, na cadernetinha, o que é oportunidade, o que eu acho que pode ser feito, etc. Traga, né, para a hora, para a MG, para a gente também ter a oportunidade, daqui a pouco, de fazer mais um, dois ou três, né? Quiçá para sempre vários trabalhos desse tipo que de fato contribuem. Tá? Então, esse é um pedido, né, que eu faço para vocês, porque eu quero fechar dizendo que nós estamos à disposição, sempre estivemos e continuamos à disposição. Toda a estrutura das nossas instituições, das universidades, programa de pós-graduação, se alguém quer fazer mestrado, doutorado, né, o doutorado está saindo da conversa, vai sair agora, né, Gilmar, né, venham conosco, estamos à disposição. Se tiver temas de pesquisa, estamos à disposição. Vamos fazer projetos, vamos nos debruçar. Não somos Deus e longe de querer ser, não é isso? É muito pretensioso a nossa parte, mas o que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Tá bom, gente? Muito grato, parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? Agora eles merecem Pessoal, antes da gente finalizar aqui, eu gostaria de chamar, vou abrir um parênteses aqui, chamar a Regiane aqui um pouquinho. Antes da gente encerrar essa primeira parte, e a fala da Ediane vai encerrar, eu poderia chamar várias pessoas, mas eu gostaria que ela compartilhasse conosco, assim, rapidamente, em poucos segundos, quando começou, quanto tempo foi, quanto tempo você está, vários clientes, a gente já é Silvio! Mas eu quero que ela compartilhe o resultado que ela estava me contando aí na frente, que a gente poderia ter chamado várias, a gente não vai ter espaço para contar resultados hoje, mas o resultado de uma cliente dela que é extremamente, assim, para quem trabalhou muitos anos como eu trabalhei na área de saúde, né, como secretário de saúde, como diretor do hospital, né, agora como pesquisador, vários anos na saúde pública, é um resultado que realmente impressiona. E é aonde eu fiz o meu estágio final no curso de enfermagem da Federal de Santa Maria, no setor de nefrologia, que trabalha a questão de rim, transplante de rim e tudo mais, onde eu fiz meu estágio. Então é um resultado extremamente impressionante. Por favor, Eugênio, conte para nós, os professores ouvir também. Fica aqui na frente. Bom, pessoal, eu tenho uma cliente lá, vizinha nossa lá em Eldorado, onde eu moro, e ela tinha vários problemas de saúde, né? Pressão alta, diabetes, problemas de rins, e daí ela teve dengue. A dengue mexeu com tudo
isso e paralisou os 2 rins dela. Ela ficou 20 e poucos dias no hospital em Santa Rosa. Bom, chamaram os filhos dela porque eles acharam que ela não ia sobreviver, de tão mal que ela ficou. Aí, voltando para casa, né, ela se recuperou dali, aí teve que fazer hemodiálise 3 vezes por semana. Ela ia 3 vezes por semana. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fui lá na casa dela, levei o aparelho e disse, ó, começa a usar essa água. Aí ela começou a usar, dia 21 de abril, dia 16 de maio eu voltei lá para ver como é que ela estava. Ela disse assim, Ediane, a médica me chamou e me disse, você precisa só fazer 2 vezes por semana hemodiálise. Bom, ela ficou feliz da vida, né? Aí, início de agosto, quando ela foi lá para fazer hemodiálise lá em Santa Rosa, a médica disse assim, dona Lídia, a senhora não precisa mais fazer. E voltou para casa sem o catéter. Tirou o catéter, aí ela disse assim, mas daqui uns dias você precisa voltar, fazer esses exames que eu vou pedir, e daí você volta, a gente vai colocar o catéter no braço. Aí ela voltou, agora de 28 de setembro, ela voltou com os exames. Ela disse, Ediane, me dá uns soletinhos que eu quero falar para essa médica. Porque não foi só a hemodiálise que me ajudou, foi essa água. Ela tinha muita fé, ela é uma pessoa de muita fé. E daí ela levou o folhetinho, a médica falou com ela, daí no final ela disse assim, doutora, eu tomei dessa água aqui, desse folhetinho aqui. Daí a doutora olhou para ela e disse assim, mas a senhora estava tomando essa água? Sim. Ela disse assim, inclusive, eles me deixaram lá o aparelho e eu acabei doando, né, para ela. Aí ela disse assim, mas eu também tenho esse aparelho, eu conheço, o meu pai também tem, o meu irmão também tem. Ela disse assim, eu também faço uso. Daí a dona Lídia disse assim, doutora, eu não quero colocar o catéter no braço, eu não vou precisar disso. Daí ela olhou bem para a dona Lídia e disse assim, olha, se a senhora continuar tomando essa água, a senhora não vai precisar colocar o catéter. Forte. Pois é, continua. Aí assim, ó, em julho, quando eu levei lá o aparelho, eu pensei, meu Deus, eu vou deixar qualquer coisa. Daí minha mãe disse assim, Ediane, deixa lá, qualquer coisa nós vamos pagar esse aparelho. Eu te ajudo a pagar, vamos pagar, porque ela não era muito sem condições, porque ela tinha que tomar o remédio, né, da diabetes, porque ela fazia insulina, tomava um remédio que vinha do SUS e ainda tinha que comprar um que custava R$280. O salário dela não comportava isso, e o marido dela também cheio de problemas de saúde, né, só com 2 salários mínimos. Aí eu acabei deixando lá, eu pensava assim, meu Deus, eu preciso, né, ganhar um aparelho, né, para doação. Aí em julho, né, Deus me abençoou com várias vendas, né, e eu acabei ganhando o aparelho para doar para ela. Quando a gente tem o objetivo, nada impede, né? É verdade. E assim, ela fazia uso, né, dessas 3 medicações, agora ela só usa insulina, e ela tomava também 3 remédios para pressão alta, hoje em dia ela só toma um comprimido para pressão alta. Então, ela, assim, a melhora dela foi fantástica. Então, essa pessoa, assim, olha, eu digo, eu fico toda arrepiada cada vez que eu falo. Esses dias, quando eu vou lá, ela me abraça, né? Ela diz assim que ela só tem a agradecer, né? Esse gesto que eu fiz para ela, né? Porque eu sabia, assim, que ela não podia pagar. Eu disse, não, eu vou deixar. Qualquer coisa a gente vê depois. E agora, né, eu consegui diminuir o aparelho para doação. Mas ela já estava fazendo isso, né? Era aquele. Mas assim, ó, esse trabalho cada dia, né, deixa a gente, né, maravilhado, cheio de orgulho de estar fazendo isso e dos resultados que as pessoas têm, né. E só então agradecer a empresa, as pessoas que estão fazendo esse trabalho junto com nós, a nossa equipe, todo mundo que está todo dia indo visitar pessoas, né, e cada dia a gente descobre mais pessoas doentes, né, que estão melhorando, né, fazendo uso desse aparelho. Então, só agradecer, né, só agradecer. E nós agradecemos a Ediane, né, pela dedicação e pelo desprendimento, né, porque a gente sabe que às vezes não é fácil para a gente estar lá no campo fazer essa entrega pessoal, mas a gente se coloca realmente no lugar do outro.
E é isso, né? Essa transformação que a empresa também faz. Por isso que, no início eu falei, né, que cada um é muito especial, porque cada um tem a liberdade de fazer, né? E a gente, independente se ela tivesse ganhado ou não, a empresa já tinha decidido doar o aparelho para ela, né? Porque a gente sabe, quantos de vocês aí que a empresa faz isso em silêncio, né? Você sabe, cada um que eu estou falando aí sabe o que a gente faz, né? Que os outros não precisam saber que a gente faz muito isso. E a gente, além disso, presenteia os nossos distribuidores de destaques com aparelhos para doar para pessoas ou entidades. Então, com esse depoimento, eu poderia chamar cada um e cada um dos depoimentos seria fantástico. Uma salva de palmas para a Diana. Muito obrigado, Diana. Vou chamar aqui os nossos diretores agora. Balsanello, Mércio. Deixa eu só você ficar em pé. Bom, pessoal, agora é um momento muito interessante para nós, né? Um momento muito importante. Logicamente que é um resultado dos nossos estudos, né? E com o apoio, logicamente, dos professores, mas a gente resolveu e conseguiu trazer para vocês hoje, oficialmente, trazer o nosso livro. A gente apelidou no início de guia técnico, a gente apelidou de manual, a gente apelidou de um monte de coisinha, né? Mas, deixa os professores aqui, mas na última semana agora a gente se deu conta, né? E ele foi promovido a livro. Subiu de cargo, porque 50, era para ser 20 páginas, talvez 30, depois ficou pensado 50, e quando a gente viu, foram 96 páginas, né? Então, assim, é extremamente resumido, de tanto, como disse o professor, muito conteúdo. E aqui, ele está contido o que é realmente a equalização. Que é isso? Que é a mineralização, a ionização através dos infravermelhos contidos no aparelho, é a magnetização contida pelos elementos também que tem no aparelho, e é uma breve explicação, não aprofundada, numa linguagem que possa ser entendida por todos. Mas agora os professores me cobraram para a gente fazer uma versão amplificada, mais técnica, né, com referenciamento e inscrito no órgão oficial de livros do Brasil, para que a gente possa colocar isso como uma publicação, não só do mestrado, do meu mestrado, mas da empresa. Então, para nós é uma indicação fantástica. Então, nós temos o prazer agora de lançar oficialmente, né, o nosso livro sobre equalização, que é um novo conceito para a água. A gente já viu tanta coisa falar sobre a água solvente, mas equalização reunindo esses três princípios, né, a gente tem a audácia de dizer né, que foi nós, a empresa, mais especificamente o nosso iluminado, o Mércio. Obviamente que a gente conseguiu, ele trouxe o bolo pronto, a gente só decorou ele, essa que é a verdade, para vocês entenderem a linguagem bem simples. Ele trouxe o bolo pronto, as massas recheio, estava tudo certinho. Gente, vamos botar uma cobertura e a cereja e está pronto o bolo. É isso aí que aconteceu com o realizador. Então, é isso, esse livro traz isso. E depois a sequência dos conteúdos e tudo mais que a gente, né? E vejam, a partir de uma ideia, reunindo loucos, tem loucos do lado de lá e tem loucos do lado de cá.
né? O quanto a gente está fazendo e o quanto a gente está indo adiante. E nesse momento tão emblemático para nós, eu gostaria de chamar a Suiane e a Cláudia, também aqui, para fazer uma entrega para os nossos professores um mimo, né, pelo trabalho que eles realizaram, que eles também se dedicaram, que eles entusiasmaram a equipe, eles foram além da equipe. Eu tive o privilégio de ter aula com o nosso reitor da universidade, e ele falando entusiasmado, sem conhecer o nosso aparelho, porque eles contaminaram a equipe, contaminaram os programas, né, os 2 programas que estão representados aqui, contaminaram a universidade, contaminaram o polo com a hora equalizador, e a hora equalizador, e água equalizador, e água, né, contaminaram tanto, e esse trabalho a gente, é muito pouco que a gente está fazendo diante da dedicação extra, porque tem uma dedicação oficial, profissional, mas tem aquilo que é extra, que é aquilo que é o ímpeto, a vontade, aquilo que o sentimento falou. Então, nesse momento, eu convido as duas a fazer uma entrega de um pequeno presente para eles, pela dedicação da universidade. E para a gente encerrar esse bloco do intervalo, que agora, depois do intervalo, vai estar ali o nosso livro sobre equalização, vai estar disponível para o pessoal adquirir, comprar, leve para os seus amigos, para os seus distribuidores, leve quanto você quiser, ali vai estar disponível ali na frente com as gurias. E antes de encerrar, eu queria saber se os gurias ainda estão com condições de falar alguma coisa. Conhece, Paulo? Quer falar alguma coisa? Boa tarde, pessoal. Então, assim, ó, esse é mais um passo, tanto que a gente ainda vai dar, tá? Esse é o começo. A gente hoje não chegou ainda a 20 mil aparelhos vendidos. Né? Estamos chegando a 20 mil aparelhos vendidos. Então, vocês imaginam que só uma cidade de Chapecó tem mais de 300 mil habitantes, tem mais de 120 mil casas. Então, é sinal que a gente atingiu 1/6 de uma cidade de Chapecó. Tem o mundo todo para colher. É verdade. É só ir para cima e ter muito campo. Agradecer aos professores aí pela participação, né? Nosso muito obrigado. E que seja o primeiro de muitos participações de vocês. Falta palavras, né? Eu acho que só temos que deixar o coração falar por nós e agradecer todos os dias, todas as noites. Por nós estarmos fazendo a nossa missão, levar saúde e esperança para as pessoas. Muito obrigado. O nosso sonho está sendo realizado. Pessoal, o coração que fala, né? Então, vamos ter aí uns 10 minutinhos para fazer um xixi break, como a gente fala, depois no momento vai estar top também. Xixi break, eu tinha ouvido falar, parado com xixi. Tem o coffee break, que é parado com café, tem o xixi break. Aproveitem, eles vão ficar mais 5 minutos, os professores por aqui, querem subir aqui, tirar uma foto com eles, tirar uma foto conosco, deixar para o final, ou tirem com eles primeiro, né? Adquira o livro e em 10 minutos a gente volta. E muita gratidão, muito obrigado, até daqui a pouco. Veio vinho, viu? Veio vinho.